Salve, salve pessoal. Boa tarde, 24 de maio de 2020. Estamos aqui nessa live interativa com o nosso amigo Tim van der Vliet, lá da Holanda. Tim, obrigado por chegar junto aí, tomar o seu tempo. Thank you very much, Tim, for being here with us. Thank you for inviting me. A ideia hoje, most welcome, yes. A ideia hoje é a gente estar conversando sobretudo, formas da gente estar fortalecendo a imunidade em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, em tempos de mudança de paradigma social, em tempos de transição profunda, né? E como que a respiração e o treinamento com frio podem nos auxiliar nesse caminho, né? Nessa jornada aí. I'm saying that we're here pretty much to talk about ways that we can strengthen our immune system in times of quarantine, times of profound social changes, new paradigms and new approaches of everything, and virus and everything else. Through breathing and cold training. E acho que a maioria das pessoas aqui já vem treinando, já vem explorando, estudando, pesquisando sobre esses métodos, né, essas formas de respiração, que não é só o método Wim Hof que aborda isso, né, deixar claro que são o yoga, né, sempre trouxe os pranayamas. Então, assim, o tema respiração é muito além do que hoje ficou conhecido comercialmente como o método Wim Hof, isso deixar claro desde o começo, né? Embora o Tim seja um instrutor certificado dessa vertente de pranayama, de respiração, acho que aqui o papo vai se estender um pouco. I'm saying that we're actually here also to talk about different approaches into breathing, which is not only concerning the Wim Hof method. It is good to be cleared as well, as you have also been researching to different methods and all that. The majority of people here, I think, that's my assumption, they are already practicing something. That's what I'm. A maioria daqui todos já praticam alguma coisa, né? Então acho que em cima das nossas práticas, maybe, I don't know, what do you suggest? Maybe we open for questions Yes, already, please, or you because want to say something, you want to no, introduce well, something? very shortly, thank you for having me. Um, yeah, in these times where everything is changing, we want to build up immune system, so we're definitely going to talk about that. But what I notice in myself, there's also a certain form of boredom going on, that I'm like a bit done with the whole situation, if I'm honest. So I'm actually very curious how people feel, where they are, maybe already if they have a question. And then we can either, have a little talk about what we discussed, the red blood cells and the white blood cells and things like that. But I'm actually also very curious about the questions and how people are doing, how everybody is doing. So if you want to open it up, that's Great. cool. Bom, então o que o Tim está colocando é assim, é importante saber também como cada um está se sentindo no momento assim que ele particularmente está assim meio de saco cheio já com toda a situação e isso, claro, que reflete nas nossas emoções e não tudo, né? Então, assim, né, importante as pessoas também, a partir da sua experiência, de como é que elas estão sentindo, se tiver alguma questão em relação à respiração, treinamento com frio, o microfone fica aberto aí, pessoal querendo se manifestar. Yagi, no caso seria até uma perguntinha um pouco mais técnica. Tá me ouvindo? Legal? Tô te ouvindo legal, Romulo, pode falar. Beleza. A gente quando pensa na questão da respiração, a gente levanta a questão da hiperventilação, a gente estaria fazendo um aumento do fluxo oxigenativo, né? Com relação também à questão do CO2.
Nós temos uma enzima no organismo que é a G6PD. Ela é uma enzima que nós temos em todas as células do organismo, né? E ela auxilia na produção de substâncias oxidativas, para fatores oxidativos. Quando a gente pratica a hiperventilação, até no intuito de melhorar a imunidade, se nós tivermos uma deficiência dessa enzima, mesmo que temporariamente no pico de subida da oxigenação, a gente não correria o risco de estar fazendo um efeito de oxidação? Por conta da hiperventilação, da fase da hiperventilação, você está falando. Isso, isso. Tá. Isso. E aí você está colocando que se no caso de termos uma deficiência nessa enzima, não ficou bem claro essa questão da enzima. Isso. Se a gente tiver uma deficiência, por exemplo, um praticante do método em si, a gente, porventura, tem uma deficiência dessa enzima. Se a gente faz uma prática, por exemplo, temporária, 1 dia, 2 dias, ok. A gente vai oxidar até em fatores controlados, né? Até num certo ponto é bom, mas a partir do momento que eu passo a ser um praticante constante, né? Com um volume maior aí de dias, semanas, meses, aí viro realmente um praticante, assim como o yoga, eu não corro o risco de gradativamente ir oxidando as minhas células? Okay. Okay, so Romualdo's question is based on the over breathing part of this breath, and because that creates a kind of an oxidation situation in the cells, and he's saying, like, due to, like, if you carry on practicing for a long time, if that couldn't in a way create more oxidation, that would be healthy for you. And then he referred something to do with a certain enzyme that we've got that I'm not aware of, to be honest, and that if people have a deficiency in that particular enzyme, that could also aggravate the situation, that it would get more oxidated, or maybe with more like oxidation inside your cells. So if you have any, that information, if like on the long run, if you could create some kind of harm due to oxidation on your cells because of the over breathing. So how do you see that, Tim? Okay. And shall we just go? Shall we collect questions first, and then we have a little intro, and then I will get back to this question. Okay? Because otherwise we jump into. You want to do that? Yeah, because otherwise maybe for the A other. very technical thing. It's a bit technical. It's a very good question. I see what you mean. Yeah. Ok. Ok, então, Romualdo, a gente vai fazer assim, vamos pegar um pouco... Ok? Sorry? Yeah, go ahead. Sorry. Yeah. Então, a ideia é a gente coletar um pouco as dúvidas, as perguntas, e aí, como é uma questão mais técnica, mais aprofundada, que inclusive é uma pergunta muito boa, a gente deixa, com o desenrolar dessa conversa, a gente vai chegar lá. Pode ser? Ok, ok, tranquilo. Beleza. Ok, então, pessoal, quem tiver alguma questão, alguma pergunta que quer colocar na roda já, para a gente ir... É só destapar o microfone aí e falar. Well, people can always ask their question, once we start going in the chat. So probably questions will come anyway. E também fica o chat aí, né? Se o pessoal quiser conversar, perguntar coisa pelo chat, não quiser usar o microfone também, a gente vai falando por ali também. Okay. Shall I just go ahead? I think so, Tim, because maybe you can start from the beginning. Yes, because we start. then we can embrace the whole thing. Yes. Okay, so just give me a sign, the Tiagi sign, whenever you want to take over, Tiagi. Thanks. Okay, so we're going to talk about cold training on one hand and breathing on the other hand, and mostly about the physiological part, but any questions whatsoever are welcome.
Now, when we talk about breathing, I would like to show you a little graph of what our nerve system looks like. You can all see this, right? Good. Yeah. Okay, so basically there's the nerve system on top. Then on the left side, you see the central nerve system that consists of brain and spinal cord. That is not important for our story here. Then if you look at the peripheral, that's the nerves going to all the cells in our body from the spinal cord and the brain. It's subdivided into somatic, it's like movement, and conscious moving, or, you know, like I'm picking up my phone to call somebody because I think of that. And the autonomic. And where we are interested in is this autonomic nerve system. Cool. Ok, então eu vou estar dando uma pincelada geral aqui sobre a questão da respiração e da questão do treinamento com o frio. São dois ramos que a gente vai estar falando hoje especificamente. Claro, todas as perguntas são super bem-vindas e a gente vai tentar explicar tudo. Bom, então aqui nesse gráfico a gente vê um diagrama do nosso sistema nervoso, do lado esquerdo aqui o central, com o cérebro, a espinha dorsal, e ao direito aqui o sistema periférico, que é o que nos interessa mais, com as subdivisões, o sistema somático, autônomo. Somático sendo tudo aquilo que a gente faz conscientemente, e autônomo tudo aquilo que vai por si só, que também por sua vez é dividido entre esses dois, simpático e parasimpático. Yeah, and that autonomic nerve system is what we are influencing through breathing. And this is the interesting part, basically. Now, the autonomic is subdivided into sympathetic and parasympathetic. You probably have heard it before. Sympathetic is fight or flight. This is stress, but it's also energy. And so it's, and the parasympathetic is called rest and digest. So it's like meditation and calmness. But also here is our procrastination. You know, so it is not that you want to be parasympathetic all the time. It's unhealthy. It's neither that you want to be sympathetic all the time, because that's also unhealthy. And we know that if we're too much in sympathetic, we get a burnout, right? So you want to be able to steer between parasympathetic and sympathetic. You want to translate? Yeah. E o sistema autônomo, por sua vez, ele é dividido, então, em sistema simpático e sistema parasimpático. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. O sistema simpático seria luta ou fuga, né, que tem a ver com estresse, tem a ver com reações assim, com muita energia. E o sistema parasimpático ligado à digestão, à recuperação, ao nosso modo de relaxamento. Se você tiver muito num no outro, não é bom, porque se você tiver muito em parasimpático, você tende à letargia, à procrastinação. O sistema simpático, você vai tender ao estresse. Então, a ideia é que, através da respiração, a gente passe a ter mais controle consciente para poder navegar, vamos chamar assim, entre sistema parasimpático e simpático, procurando encontrar um equilíbrio entre os dois. Yeah, so the sympathetic, or the fight or flight, is where our stress is. But also there, if we are in sympathetic, we can take up more oxygen with our lungs. Our brains function better, our memory is better, our sight is better. And the other side is that, like, your inner world, your digestive system is completely shut down. Yeah, adrenaline levels rise, inflammation is suppressed in the sympathetic. So it's not all bad. It has some good things and some bad things. And then if you translate, I'm going to examples of the parasympathetic. Ok. Então, a parte do sistema simpático, então, é que nós temos, quando estamos mais em modo simpático, estamos sim sobre mais estresse, sobre mais energia. No entanto, algumas funções do nosso mundo interno, elas são suprimidas, no caso, nossa digestão, nossas inflamações. Por outro lado, a gente tem capacidade de mais absorção de oxigênio nos pulmões, mais capacidade de circulação de sangue, porque estamos numa situação que, por supostamente, precisamos de mais energia, então mais força, mais vitalidade, ok?
Okay, so examples of the parasympathetic are you have a worse memory, you don't see that good, your lungs don't need that much oxygen, your temperature drops, your body temperature, your inflammation goes up. Yeah, so people that have a very stressful job and are always living sympathetic, they go on a holiday, and then in the first week they get sick. And so, okay, go ahead, and then I go. Então, o que acontece também no nosso sistema simpático é que, então, nossas inflamações nesse momento elas aumentam, né? Porque elas têm possibilidade de se expressarem, vamos chamar assim, né? No entanto, a capacidade de absorção de oxigênio é menor que no sistema simpático. A sua visão também, ela não fica tão aguda. Um exemplo clássico, as pessoas que vivem muito em sistema simpático, ou seja, estão sempre over, quando elas saem de férias, na primeira semana elas ficam doentes. É muito comum isso acontecer, porque quando o corpo relaxa, ele relaxa de vez né, tinha muita inflamação ali suprimida, de certa forma, e aquilo tudo deságua quando ela relaxa, se permite relaxar. Yeah, so what happens if somebody lives a stressful life, goes on holiday, and becomes sick the first week? Although in the sympathetic fight or flight, inflammation is suppressed, you could say, if you always live in fight or flight and you never take a break, basically, you're always on, then that inflammation, although it's suppressed by your sympathetic fight or flight nervous system, it wants to get out and get out. So it gets stronger and stronger and stronger. And then you go on a holiday, finally, you relax, and then all that inflammation comes to the surface and you become sick. Okay? Still here, Tiagi? Ok. Yes, yes. So, então o que acontece é isso, quando a pessoa vem vivendo já num, num modo de estresse por muito tempo, essa inflamação ela vai sendo suprimida e chega uma hora que ela se expressa com muito mais intensidade no momento que você relaxa, então que você entra mais em parasimpático e entra nesse outro modo de relaxamento. Yeah, I think I had already said that, but yeah, it's good to emphasize. Okay, so I'm very fond of breathing techniques that use deeper breathing. You know how it works, but then also with the breath hold. What happens with the deeper breathing, and I'm going to get to your question, Romualdo. What happens when we breathe deeper and faster, we speed it up consciously, we're actually activating that sympathetic or fight or flight. So our heartbeat goes up, adrenaline level goes up, more glucose is released to the bloodstream, inflammation goes down, our memory, our sight becomes better, and our lungs take up more oxygen. This is happening during the faster breathing and the deeper breathing period. And then if we hold our breath, we completely calm down. If you would wear a heartbeat meter, you would see that your heartbeat like dropped 30, 40 points. So why is this clever or intelligent? Is because what we do with this breathing is we're training our whole inner world. You could say our whole autonomic nerve system, much like running. Yeah, like if you would always be running and always have a high heartbeat, this is extremely unhealthy, right? But if you have a running practice, you actually have a lower heartbeat in life. And this works the same, but a little bit different, of course, with breathing techniques that use deeper, faster breathing combined with a breath hold. Sympathetic fight or flight, breath hold, parasympathetic. So we like swap between the 1 and the 2 and the 1 and the 2 and the 1 and the 2. That's the sign. Okay. Bom, então a ideia é toda respiração que trabalha com respirações profundas e intensas tende a colocar o sistema nervoso mais em simpático. Então, de maneira que a gente começa a gente vai absorver mais oxigênio, a gente vai aumentar o batimento cardíaco e isso tudo vai
aumentar o metabolismo. No entanto, se a gente ficar só nisso, isso sim não vai fazer bem para a nossa saúde, porque, de novo, a gente vai estar tendendo a um extremo. Quando a gente trabalha a retenção, imediatamente o batimento cardíaco baixa, a nossa pressão arterial abaixa e nós entramos em parasimpático. Então, é um exemplo semelhante a quem corre. Né? A pessoa, se ela sai correndo, que é diferente de quem pratica corrida, ela vai ficar com o coração acelerado. Né? E isso não é, supostamente dizendo, é saudável. No momento que ela tem uma prática de praticar a corrida, não durante a corrida, claro, mas isso também vai abaixando com o tempo, o seu batimento cardíaco vai ser mais lento, né, para a pessoa que vem praticando a corrida. É diferente da pessoa que faz uma vez ou outra e fica com o coração disparado, o coração saindo pela boca. Né? Então, da mesma maneira, só que um pouco diferente, quando a gente pratica essa respiração, que horas você está em simpático e horas você está em parasimpático, você está, de certa forma, fortalecendo todo o seu sistema nervoso, o seu sistema circulatório também, o sistema cardiovascular, porque você está se expondo a situações extremas de uma maneira consciente. Yeah, I think that's that for now. Yeah, so you mentioned the cardiovascular system. If we go into our fight or flight, the sympathetic, then our blood vessels contract. But if we are in parasympathetic, in rest and digest, they open up. So just as an example, like I would never have imagined like 10 years ago that I am able to train my cardiovascular system because during the faster breathing period, your blood vessels contract, then you hold your breath and they slowly open again. And this is an example. So I'm getting back to Romualdo's question. Can you create oxidative stress through over breathing? Well, my first question back, because I'm not sure about that, is like, is more oxygen in the cells actually creating the oxidative stress, increasing oxidative stress or not? Because I'm not sure about that. But I'm going to park that if maybe somebody has something to say about that. But what is happening is that Vai estar igual essa mulher qualquer dia. well, let me mute this person. What is happening is like if you would always overbreathe, then you're just hyperventilating. That's extremely unhealthy. If you always breathe like 20 times, 30 times, always breathe like that, that's extremely unhealthy. But because you do a deeper breathing period followed by a breath hold, with the result 9 out of 10 times, because 9 out of 10 times we are living a little bit in the sympathetic, in the fight or flight, in the stress, just because of our lifestyle and the stress around us, Corona and everything. So 9 out of 10 cases, for example, after a few rounds of breathing, you will notice that your heartbeat is lower. So that makes it interesting, So to get back to your question, Romualdo, if you would always overbreathe, definitely unhealthy. But by consciously overbreathing, controlled hyperventilation, you can call it, and then the breath hold, then a lot of good things are happening in your body, which after you translate, I will mention one or a few. Ok. Então tá. Então, ver se eu faço um resumo aqui. O que o Tim está colocando é o seguinte: se nós estivéssemos. A informação de que a questão da quantidade de oxigênio dentro da célula causa estresse oxidativo realmente é uma informação que ele não tem como comentar, porque ele não conhece a fundo esse assunto nesse sentido, se alguém tiver alguma coisa para colocar. Mas o que se sabe é que se estivermos o tempo todo hiperventilando, isso vai ser uma situação muito não saudável, porque
estaremos o tempo todo em simpático e tendendo ao burnout, tendendo ao estresse, tendendo a você estar, inclusive, causando deficiência de oxigênio nas células, né? Que isso é um outro ponto que a retenção ela, ela é necessária por causa disso, é o momento da absorção do oxigênio, né? Então tem essa questão aí. Vale notar também que, Tim, I'm just gonna add something now. Uh, because when people say overbreathing or hyperventilating is two different things, and I think it's Yes. worth mentioning, né? Yes, thank you. The fact that a maioria de nós temos durante o dia uma respiração curta e rápida. Então, essa frequência de 16 a 20 respirações por minuto é o que acontece. Essa respiração que o Tim está fazendo ali é uma super superficial, né? E isso tende a o efeito que a gente acaba ficando com deficiência de oxigênio, porque nós não estamos absorvendo bastante por conta de que está colocando muito ar. É paradoxal a coisa e tem a ver com outras implicações aí. Agora, o fato de nós estarmos fazendo a respiração naquele momento, que é um momento específico, que dura 2, 3 minutos, enfim, 3 rounds seria 10, 15 minutos. Você está respirando conscientemente, profundamente, é muito diferente de você estar o resto das horas do dia hiperventilando inconscientemente, ou seja, respirando rápido e expirando curto, né? Respirando superficial. Então acho que tem que colocar isso também na mesa para a gente poder debater. So maybe, Romualdo, você tem essa informação? Você estava falando sobre essa enzima. He was talking about this enzyme that I wasn't sure. I couldn't comment because I wasn't sure what was all about. All This right. enzyme that is, if we have a deficiency in this enzyme, we could create this type of oxidative stress. Yeah. Você quer comentar sobre isso, Romualdo? I don't. What is the enzyme called? Qual é o nome da enzima mesmo que você comentou? G alguma coisa, eu não sei. Romualdo. G6PD. Tiago? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Você pode falar um pouco mais para a gente colocar isso Não, pode. na Então, conversa? Tiago, assim, nesse sentido, né, quando a gente pega essa situação da própria troca bioquímica, né, esse processo dessa enzima, ela auxilia todo o fator de chegada oxidativa no organismo, né? Quando a gente pensa nesse sentido, a gente começa a pensar na situação, por exemplo, um excesso de oxigênio na célula, se eu tiver uma deficiência do ferro, por exemplo, eu posso acabar tendo ali uma oxidação em massa, né? Dentro do fator de estresse, a gente começa a abrir fatores ali, por exemplo, o estresse inflama. Quando a gente toma essa inflamação, a gente vai ter um excesso de citocina, né? Quando a gente tem esse processo aí, a gente acaba, querendo ou não, fazendo todo um efeito tóxico no organismo. Tanto que o uso, por exemplo, do O2, a gente, em excesso também, mesmo que clinicamente falando, a gente acaba tendo alguns fatores de complicação. Nesse sentido da hiperventilação, é que eu queria tentar entender, assim, mesmo que naquele momento ali, com os 3 rounds, mais ou menos, a gente hiperventilando, a baixa dessa enzima, naquele momento, num organismo bioquimicamente já debilitado em si, ele poderia ocasionar alguns riscos. Isso teoricamente sim, né? Na prática é que aí eu não consigo também traduzir, né? Mesmo na área clínica, eu não conseguiria definir o método em si, se ele traria alguma coisa, né? De prejudicial a nossa oxigenação ativa, né? No sentido de passivo, teoricamente, nós temos 2 tipos de estresse, né? O euestresse, o de-estresse, né? Um deles é o estresse bom, teoricamente é o estresse que nos motiva, né? A estar fazendo as coisas aí, envolvendo o sistema simpático, e o outro é o carinha mal, né? O cara que todos nós acabamos tendo no dia a dia, na correria,
Mas na grande maioria nós temos essa enzima que é uma associada com outras situações, como glutationa, assim por diante. Ela auxilia os fatores de oxidação do organismo. No mecanismo da técnica, que aí eu gostaria, aí você ou o time mesmo, pudesse dar uma explanada para a gente. Clinicamente, eu sei que a gente precisaria ter uma quantidade maior de oxigênio em si. Na troca, é justamente essa dúvida que eu gostaria de tirar, né? Mesmo porque se a gente está praticando com a gente, é tranquilo, a gente sabe que, ok, agora se a gente tiver com um grupo, de repente a gente tem um ou outro ali, a gente tem uma certa responsabilidade com eles, né? Se a gente estaria apresentando isso daí. Mas tecnicamente, seria isso aí, seria essa situação dessa enzima, ela categoriza, assim, uma série de produções e de fatores, né, de substâncias que vão auxiliar no fator oxidativo. Abre-se a questão da hemoglobina, a gente aumentaria uma questão aí de oxigênio nessa parte de HB, né? As nossas hemácias ficariam mais carregadas. Na hiperventilação, a gente vai estar abrindo, expandindo essa questão pulmonar. Na retenção, a gente estaria fazendo o fechamento, principalmente para que essa questão de HB que está passando pela região pulmonar se abasteça de oxigênio, né? Mas ao passar, se eu não tenho essa enzima de proteção, eu estaria mandando um oxigênio já oxidado lá, né? Quer dizer, eu praticamente, se eu pego uma pessoa anêmica, até mesmo assintomática, às vezes sem saber, ao passar essa questão para o pulmão, células, né, para o pulmão, talvez eu estaria correndo ou incorrendo, né, algum risco, no sentido de estar levando uma célula um pouco mais carregada de fatores oxidativos, né? Num resumão, mais ou menos, seria isso aí, Thiago. Tá, eu Hum, fui, deu pra- minha conexão caiu no começo da sua fala, então eu peguei o bonde andando, eu voltei aqui na conexão e aí peguei o do meio para frente. Ah, ok, mas eu entendi o que você falou, você colocou numa questão então de pessoas que tivessem já a sua saúde de alguma forma debilitada, né? Você colocou isso aí, por questão da baixa... Oi? O G6PD, né, na verdade, ele nem sempre ele vai mostrar, ele não vai ter uma sintomatologia, né? Então, às vezes a Tudo gente está fazendo bem. uma prática, a gente tem essa deficiência e não tá ali característica, né? Yeah, but it's always Tá. holistic. Right? Sorry, go ahead. Yeah. No, you go ahead, because I'm a bit lost as well, but yeah. No, well, my Portuguese is not good enough, but our body is a complex system of more than one enzyme, right? So it's not that one enzyme is gonna create oxidative stress. It's a combination of things. And what I understand is that this breathing technique is putting oxygen in your muscles, so it's lowering the acidity, makes it more alkaline, so that means less oxidative stress. So probably if you would measure in a hospital this breathing technique, you will notice that there's less oxidative stress. That's one thing I would want to say. You want to translate, or shall I keep on going? Yeah, no, I think we have to take it time because it's getting too much information that I need Yeah. to speak of and it's too much. Ok, então o que o Tim está colocando é que o nosso organismo é muito complexo, então não é só a questão dessa enzima específica, mas o fato de você estar fazendo essa respiração, você está fazendo mais uma situação alcalina também para a sua corrente sanguínea. Então isso vai diminuir esse estresse oxidativo, né? Ok? I think I got that. Yes? Carry on. Yes. And the second thing is that, nothing is always true. Like, back to the running example, having a daily run for, whatever it is healthy. But if you never run and you're super untrained and you're going to run half a marathon without preparation, you're going to hurt yourself, right? So
it's not about getting one enzyme in, although I'm pretty sure. I want to know later if you can put it in the chat, the name of the enzyme, Romualdo, then I'm going to find it out what it I is. think it's already there, G6PD, but anyway. Okay. G6PD. So, you know, although a running practice is healthy, you don't want to be Forrest Gump and run like 24 hours a day. You know what I mean? So it's much like what I want to get to is that we have stress that you can subdivide into too much stress or healthy stress, right? So there's a difference between the two. A little stress, and this is, you know, based on a lot of clinical research, a little stress is actually healthy for us. A little bit of a running practice, but also, like you could say, work stress. A little bit is healthy. It actually makes you grow. You go to its optimum. But if you have too much of it, then it depletes your energy. Let me mute this person. Yes, mute. You understand what I say? So, but having said that, or maybe you translate first, and then I'm going to talk about what Wim just told me a few months ago. Ok, então, e aí ele comentou exatamente a mesma coisa que você falou das duas formas de estresse, né? O estresse que nos serve de estímulo, o Tim colocou um estresse bom, né? Ou o estresse que realmente que traz mais oxidação, que traz mais radicais livres, enfim, que causa mais acidificação no nosso corpo, ok? Yes, and then what I talked with Wim about is that Wim says it's you know, like, forget everything we think. It's all about the telomeres, you know. So longer telomeres keep us young, and we die of old age because our telomeres are going, you know, becoming smaller. And what happens with the breathing technique, but also with cold training, and you can overdo everything, but it's like you reset your sympathetic, parasympathetic, and this is where your body starts taking over instead of what we think we understand. You know, like, I could think I need magnesium and every day take supplements, but maybe my body can produce it itself, you know. And what happens with this breathing technique, that you give like authority to your body to take over again, and it will increase your telomeres. But I don't have the real scientific evidence. You know, I didn't get a paper from Wim, just a conversation. So I cannot say like it's clinically proven or something. E de uma conversa que ele teve com o Wim Hof, ele colocou assim: bom, esquece tudo que você sabe dessas questões, né? Tudo, a síntese da longevidade, da saúde, tem a ver com os telômeros, né? Que seriam essas proteções das células. E isso, a respiração em si, essa respiração particularmente, ela te coloca, vamos dizer assim, como se ela desse de volta para o seu corpo, resetting, né, essa coisa do sistema nervoso, do simpático e parasimpático, ela dá uma chacoalhada nisso para encontrar um ponto óptimo para que o seu corpo possa, então, assumir essa autoridade, porque se você pensa que você tem necessidade, ou você precisa tomar magnésio, você toma um suplemento de magnésio, mas de repente o seu corpo, isso de novo não está num papel científico, mas isso vem de uma conversa com o Wim, o seu corpo tem a capacidade de absorver e de produzir esse magnésio, de isolar o magnésio né, porque no final das contas o magnésio está ali, mas ele não está sendo absorvido muitas vezes, né? E isso é uma disfunção do nosso sistema. Então, o momento que a gente está zerando de novo essas deficiências, a gente pode estar dando a capacidade do corpo absorver esse magnésio sem a gente ter que se valer de uma fonte externa. Agora, just wanted to make a point, porque o Romualdo colocou uma questão, ele colocou que o receio estaria, então, em indicar essa respiração para pessoas com situações de saúde deficiente.
E isso pode gerar um problema, porque a pessoa já está vindo de um problema. E realmente essa prática, ela tem ressalvas, ela tem questões assim que não devem ser praticadas por algumas situações, né? E isso vale, de repente, colocar também nessa situação. What I'm saying is, Romualdo mentioned, is that he was a bit concerned about this oxidative stress, because sometimes people are already coming from a deficiency in their health in their immune, with could be translated as a deficiency in that particular enzyme, okay, that will protect of the cells from that extra charge of oxygen and all that. That could create a problem in, for example, people who are already deficient in iron. They're like anemic, but even without symptoms. So what I'm trying to say as well is that this breathing also comes from a standpoint that people are more or less healthy to practice. So that otherwise that could be seen perhaps as an extra stress into the system of that person. Does that make sense? Yeah, I agree. But this is, you know, you should always never follow a teacher and always your body. But if you have like an intense burnout, I personally would keep the breathing, the over breathing, not to 30, 40 times, but maybe 10, 20 times, and take it easier and just see how it feels. You know, but I don't have the clinical evidence, but I'm actually very sure that through this breathing technique, and not pushing it through, but just having a daily breathing technique, that it lowers your oxidative stress. Because I don't think oxidative stress has anything to do with the amount of oxygen flowing through your muscle tissue. I think it rather has to do with a overload of CO2, high acidity, and high inflammation. And that is what you want to get rid of. And that is getting rid of the oxidative stress. But this is, you know, like, this is not a scientifically backed up statement. Okay. So you're gonna have to, this is what I believe. But it makes a lot of sense. So, yeah. O ponto é, de novo, não se deve, então, nunca ouvir ninguém sem primeiro ouvir a sabedoria do próprio corpo. Se você está num momento muito estressante da sua vida, a gente teve um doutor também perguntando isso num workshop em São Paulo. Se as pessoas já estão estressadas, para que você vai colocar uma parte da respiração que vai aumentar esse estresse? Mas a gente estava, de novo, partindo da perspectiva que, se você nunca corre e você sai correndo, você pode se machucar. Você vai querer correr uma maratona, você nunca treina. Mas se você começar a treinar, naturalmente a frequência cardíaca vai começar a diminuir, você vai ter muito mais capacidade de absorção de oxigênio, vai estar tudo gradualmente melhorando, né? Mas não da noite para o dia, né? Então, ele realmente não acredita que esse estresse oxidativo tenha relação com a quantidade de oxigênio que está na célula. Pelo contrário, tem a ver muito mais com a acidez de um corpo, com o nível alto de inflamações que esse corpo está vivenciando e com a baixa absorção de oxigênio. É por isso que a gente não fica só hiperventilando. Depois, o mesmo tempo que você hiperventila, você praticamente fica retendo o ar, que é o momento que você precisa para equalizar isso dentro. Então, de novo, é muito diferente dessa hiperventilação inconsciente, vou chamar assim, que a gente fica no dia a dia respirando pela boca, respirando raso e respirando rápido. Você fica lá, pode contar, dá mais de 15 vezes por minuto. Agora, se você estiver parando durante o seu dia para ter uma prática respiratória consciente, você está fazendo ali, alguém está com o som aberto aí. Tiago. Onde você está? Espera só um pouquinho, Magno, só um instantinho. Onde você está respirando profundamente e depois retendo essa respiração, compreende? É muito diferente. Então, desculpa, Magno, eu vou abrir aqui o seu microfone. I think Davi is his hand for a while already. So Davi, do you want to... Magno, ok. Magno, eu vou pedir só um instantinho, porque o Davi já está com a mão levantada, só um instantinho. Mas eu acho que deu para clarear mais ou menos esse ponto aí, né?
Acho que Yeah, ficou so if claro. you have a question, put your hand up. So, Então vamos deixar assim, se tiver alguma questão, a gente levanta a mão. Eu Oi, vou abrir Thiago. aqui o Davi. olá, Olá, Davi. Olá, boa noite, Thiago. Tudo bem? Hi, Tim. Boa noite. Hi. Deixa eu falar. Thiago, eu fiz um curso com vocês, né? Foi o ano passado, aí, aqui no Rio de Janeiro. Isso. Eu tenho só uma coisa para colaborar em relação também a essa pergunta do Romualdo. Eu tinha falado com vocês, inclusive na época, né, que eu já tinha feito mergulho de profundidade e estudando um pouco também. Eu não tenho esse conhecimento nessa parte aí do que o Romualdo ele falou, né? Mas assim, colaborando com o meu aprendizado. Quando a gente faz a hiperventilação, na realidade, a gente não está aumentando a quantidade de oxigênio, oxigenando muito o corpo. Por quê? A gente agora está nessa quarentena, a gente está muito agora com essa moda aí do oxímetro. E o oxímetro, ele dá o quê? Ele dá o percentual, né? A oxigenação relativa do organismo. Então, a gente tem uma saturação dessa oxigenação do organismo, que chega a 100%. Por quê? O oxigênio ele vai se associar à hemácia, né? Se eu não me engano, e aí a gente não produz mais, aí para a gente ter mais ainda oxigenação. E não se trata também da gente estar respirando oxigênio puro, né? Então, o que acontece é que nem a umidade do ar. A umidade do ar a gente vai ficando com ela relativa, né? Vai ficando de 60, 90, chega a 100%, você não consegue mais reter o vapor da água e aí ele vira água, né? Então, a mesma coisa no organismo. Então, assim, qual é a diferença para a hiperventilação? Na realidade, a gente não está aumentando ainda mais a oxigenação no organismo. A gente, na realidade, está reduzindo a quantidade de CO2 no organismo, o que faz com que a gente fique um pouco tonto e, ao mesmo tempo, consiga prender a respiração por mais tempo, porque é a quantidade de CO2 no sangue que faz a gente ter a vontade de respirar, e não é a baixa do oxigênio, né? Então, a gente tem eu não sei se pode colaborar com isso, então, eu acho que por mais que a gente faça hiperventilação, a gente não vai passar de 100%, que é o normal, vai de 98%, 96%, 100%, 99% de VO2. Então, a gente acho que não vai saturar, não vai oxidar mais o organismo. Então, acho que é isso mais ou menos o que eu tenho assim para dizer, assim, para tentar colaborar com essa pergunta, né? Legal. Show de bola. Legal, Davi. Gratidão. Magno, quer fazer a sua pergunta? Sim, boa noite. Boa noite. Para mim, eu pensava que hiperventilação era diferente de respiração profunda. Ou não é? É uma pergunta, entendeu? Eu acho que são termos, né? Em inglês, o pessoal tem falado agora overbreathing, em vez de hyperventilating, né? Então, assim, acho que é uma questão de termos. Respiração profunda ou respiração profunda, muitas vezes. controlled Enfim, hyperventilation. eu acho que é mais uma questão de... Sorry? Often we call it also controlled hyperventilation, because if you hyperventilate, you are in panic mode and you're just breathing, but you have the feeling like I was hyperventilating when I was 11, 12 years old. It's terrible, but this is controlled hyperventilation. So we consciously take deep, we just breathe more. So over breathing or controlled hyperventilation. And there's like two worlds, it's two different worlds. If you hyperventilate, you don't choose. If you controlled hyperventilate or you overbreathe, you consciously take deep breath, and that's a whole different story than hyperventilation. Então, de novo, a diferença entre estar conscientemente tomando respirações profundas um certo número de vezes do que você está inconscientemente respirando rápido, né, e respirando raso, que é uma outra completamente diferente. A sensação é justamente inconsciente. Geralmente acontece em síndrome do pânico, a gente acaba, né, e isso é muito diferente de respiração profunda. Então, acho que talvez é só uma questão de termo mesmo, né? Às vezes a gente quer dizer uma coisa, mas está dizendo outra.
É isso, Magno, que você quis perguntar? É isso mesmo. Porque eu sempre achei que quando você está respirando profundamente, é diferente de estar hiperventilando. Quando você está em pânico, você sente que você está sendo hiperventilado. Então, eu sempre achei que essas duas questões, esses dois termos, fossem diferentes, né? Então, por isso que eu fiz Correto. essa pergunta. Legal. Não, e são, de fato, né? E a gente às vezes vê o termo em inglês, power breath, né? Respiração de força, respiração profunda, enfim, são duas coisas completamente diferentes. Now that's the power breath is a advanced breathing technique because if you are highly stressed or untrained, we're talking about the respiratory system, then you don't want to do, if you have a burnout, you don't want to do the power breath. Now, people that do like 10 rounds of breathing per day, which is, as far as I know, completely safe, but they build up to 10 rounds of breathing. Yeah, you don't immediately run half a marathon. You need to train for that. So that's an advanced technique that I would not tell starters they never did a breathing technique to do like power breath for half an hour, right? Immediately. É importante lembrar, né? Eu falei da respiração, a power breath, né? Que é vamos dizer, uma respiração mais ainda intensa que a respiração do protocolo básico, né? Desse método. E tem pessoas que fazem 10 ciclos disso por dia, mas, de novo, elas estão praticando isso dia a dia, né? Aumentando a sua capacidade respiratória dia a dia. Mas eu nunca recomendaria uma respiração profunda dessa, uma respiração intensa dessa para uma pessoa que está começando. Então, é gradual. This is purely because of so for the people who don't know what a power breath, what that is, it's basically just breathe 50, 60 times a lot, then breathe in and hold. That is actually just the over breathing and then holding on the breath in. It brings you more into the fight or flight, releasing more adrenaline. And if you have a fever and if you're sick, you can use that. But if you're, to suppress your inflammation, because that's also what's happening in the fight or flight. So you can get over your fever by doing power breath. On the other hand, if you're highly, highly stressed and your adrenaline level and your cortisol level is already up there, I would start a little bit slower because maybe it is just a little bit too much then, And that is why the power breath is a advanced breathing technique, not just, like, oh, go ahead and do that for an hour. Same like I wouldn't do transformational breathing for an hour if you don't have experience, it's a bit of the same idea. Bom, então a ideia é isso, né? Você não fazer uma prática, se você já está com os níveis de adrenalina altos, os níveis de cortisol alto, por uma questão de estresse, você se expor a mais intensidade não é sabedoria, não é sábio. Então a ideia é você começar com respirações mais gentis, respirações profundas, mas mais gentis, que não vão te estar colocando mais no extremo. A síntese foi isso. This is this was a pretty deep question. So I can imagine if somebody has a question that doesn't seem so deep, but it's as important, all right? Se alguém tiver alguma questão que não seja assim tão aprofundado, tão científico também, baseado na sua experiência, e que quiser também colocar na roda, é super bem-vindo. I think Julio had a question, or not? Júlio, você tem uma pergunta? Pois sim. No curso a gente vai ter também, Jack, algumas informações sobre aquelas posturas que eu vejo o Wim Hof fazendo.
Tim, Julio's asking if in the retreat that we're about to do, if are we going to have any information based on the asanas, the body postures that we often practice. The body postures of Wim, because Yes. well, Wim doesn't really use body postures. What do you mean, Julio? Because Wim is the Wim Hof method is not about sports. He does some stretches. Also, you know, we will talk about how to use the breathing technique during stretches, but there's no certain poses other than the horse stance. Remember that one? This one? Yeah, you can't see how I'm standing, but you see my knees? So what is your question exactly, Julio? Então, a pergunta, Júlio, foi que assim, o Wim Hof ele não faz essas posturas especificamente ligadas ao método, e o método também não tem ligação esportiva nesse sentido, mas a gente vai sim explorar como trabalhar alongamentos com a respiração, como é que a gente pode combinar a respiração com os alongamentos. Né, eu falei das posturas, mas no entanto tem a postura do cavalo que a gente usa bastante, né, para aumentar o aquecimento interno e tudo mais, e a força interna. Mas qual foi a sua pergunta em relação às posturas específicas? Exatamente isso, né? A gente ter mais orientação sobre que posturas usar. Tá? Então, acho bacana a gente ter mais informações, né, sobre posturas, exercícios que venham a, enfim, melhorar ainda mais esse método. Potencializar mais, Entendi. né? Em geral, você está falando em geral, questões assim físicas, exercícios físicos em geral. Isso. Yeah, basically he's addressing that would be very helpful to have more information based on different exercises and body postures that we can be implementing with the breath and with the definitely. And you know, like, so there's the Wim Hof method, but we made like this mini retreat. We didn't call it the Wim Hof method because we want to add things. So definitely there are some exercises that we're going to do and body postures that will make your breathing better, but that is officially not the Wim Hof method. You know, like Wim is actually, I don't always agree with Wim. You know, I love the guy. He's a big teacher of me. He's a good friend. But Wim is saying like, fuck, he doesn't say it like that. Let's not be a bit more respectful. I heard him say like, well, you know, like breathing is more important than exercise. But, you know, like I honestly feel that exercise, breathing is amazing and we have to learn more about it. But exercise is also important. And the exercises, apart from the postures during breathing, like different postures that open up your respiratory system. We're going to do some, what I call, and this is not the Wim Hof method, but I call this low intensity workout. It's the opposite of boot camp. It's very light exercises that you can do every day and that bring up your energy. Right? So we're definitely going to talk about that. It just doesn't have to do a lot with Wim Hof method itself. So what we're doing now is Wim Hof method and a little bit more, basically, also different breathing techniques. Does it answer your question? Então, o ponto que o Tim trouxe é assim, nós estamos nesse retiro que você mencionou, que a gente vai estar fazendo agora semana que vem. A gente não está chamando de método Wim Hof justamente porque vão ter outros elementos que, assim, Wim Hof é um grande professor para mim, um grande amigo, mas não tem coisas que a gente não concorda completamente, né? Ele coloca assim que a respiração é mais importante que o exercício físico, mas para mim os dois vão juntos, assim, né? Então a importância do exercício físico tão quanto a respiração, e um conduz ao outro, né? Você começa a respirar, você começa a se mover melhor, você começa a se mover, você começa a respirar melhor, né? E assim, eu venho desenvolvendo uma série de exercícios também que
é diferente de um retiro de bootcamp, que a gente chama, que você vai no Ironman da vida, que você vai no seu extremo e para arregaçar. Não, são exercícios de baixa intensidade que você passa uma vida inteira praticando sem se machucar e, pelo contrário, aumentando a sua resistência, a sua força, a sua resiliência de uma maneira saudável, controlada e equilibrada, né? Então, acho que é mais importante uma prática que vai homeopaticamente a vida inteira do que, enfim, 2 retiros por ano que você vai lá e se esfola todo e não segue adiante na disciplina, não segue And no dia a dia. what we're working to is to Ok. to create a daily ritual that is as short as possible. So you do it every day, like maximum 10 minutes. That includes both exercise and breathing, and then, you know, like ending your shower cold, for example. And that is enough to become healthier, to stay healthy. And but I don't want to go too much into the details now, but it will be very practical, also on the exercise level, but not. Yeah, this is not the Wim Hof method, as I said, but yeah, definitely will be covering that. Então, a ideia é essa, de a gente criar rituais diários que em 10 minutos você resolve a sua situação, vamos dizer assim, né? Você mantém a dose diária que envolva a respiração, que envolva certas práticas de exercício e terminar o banho gelado, por exemplo, né? Então, são pequenos rituais que você consegue dar conta no dia a dia, mesmo com agenda tarefada e tudo mais. Então, a gente não chama isso de método Wim Hof por questões óbvias, né? Questões também de definição mesmo. Ok. Só por isso eu vou fazer o curso. Tô no retiro. Graças. Just because of that, I will be on the retreat. Okay, cool. Legal, Júlio. Vai ser um prazer. Thank you. Is there anybody else who has a question? Maybe. I mean, I can just keep on talking, of course, but I rather. I just need a second just to quickly go out. Okay. Just need to pee quickly. Okay. Pessoal, vou fazer só o número 1 aqui rapidinho. Só um instantinho. Vão, enfim, escrevam perguntas, vão conversando aí. Eu faço aqui. So if somebody has a question in English, maybe, or you write it down in Portuguese, then I can translate it too. Hello. Right. Any question in Brazilian? Tiago is back. Otherwise, I can explain. Wait, somebody is very noisy. Who's that? Maybe I can explain a bit. One of the main advantages I feel at this moment of the breathing technique is that you create more red blood cells. You think that's appropriate now, Tiago? Either that or we can move on to cold training because it's already been an hour. And oh, really? Let's go to cold training. Yeah. Okay, let me share a screen. I do this only these glasses so I look more intelligent, you know? It's not that I need. All right, this is like benefits of cold training. And maybe you can give a quick translate, Tiago. Sure. Então, vamos abordar agora
falar um pouquinho sobre treinamento com frio. E aqui nesse diagrama vocês têm aí, né, alguns benefícios. Então, aumento do metabolismo, você com essa respiração, desculpa, com a respiração também, mas com o treinamento com frio, você está, Tim, stop fiddling around, Yeah, treinando I o seu removed sistema this one. cardiovascular. Ok, previous version. Updated. É um treino do seu sistema cardiovascular. Você, com isso, também está liberando mais hormônios de bem-estar, endorfinas, dopaminas, oxitocinas. Eu não sei se oxitocina também, mas serotoninas e dopaminas, certamente. Mais células brancas, né? Também você está abaixando o nível de proteínas inflamatórias. E com isso, por o frio ser uma situação de estresse e você está ali conscientemente, voluntariamente, você, de certa forma, está, e não está assim, totalmente frenético, você está, pelo contrário, buscando um estado de meditação numa situação de frio intenso, você está te treinando também para lidar melhor com situações de estresse. Então, como um treinamento. Yep. So if you ask me what are the most important things at this moment, like higher metabolism is basically, if you don't like sports, you can do cold training, you still drop weight. It's not so important right now. Train cardiovascular system, long-term, extremely important, short-term, maybe not so much. Release of happy hormones feels great, but is it really important to protect ourselves against viruses? Maybe, maybe not. The most important is for me to make more white blood cells because it's a direct protection against any pathogen like unwanted, can be a virus, can be bacteria. So you don't protect yourself against corona, no, all viruses basically. And less inflammation is also, like a lot of doctors, authorities in the medical world claim that ugly illnesses from cancer to autoimmune is all because there's too much inflammation in our body. So that is interesting. And also the last one, to be able to cope with stress, like we have a lot of stress these days, and sometimes it's stress that we want to do things, but we cannot or whatever. But these are just a little bit more stressful times. So those are amazing things to learn from cold training. So part is physical, more white blood cells, less inflammation, but learn to cope with stress is a mental thing, of course, and it's very welcome at this moment, I would say. Bom, então, para mim, o mais importante desse treinamento com frio estaria na fabricação, no feitio de mais células brancas que tem ligação direta com a proteção de patógenos, né? E nesse treinamento com frio, o corpo passa a produzir mais células brancas, né? Com o fato também das proteínas de inflamação estarem abaixando, muitos médicos já concordam com a questão de que essas doenças, muitas doenças autoimunes, câncer e outras, têm ligação com os níveis altos de inflamação no corpo e tem relação com essas proteínas inflamatórias. E, de novo, o fato de você estar conscientemente numa situação de estresse extremo, que é o treinamento com o frio, você está mais apto a lidar com situações de estresse no dia a dia. Let me see if I missed anything. I think I said it all. Yeah. Okay, remove the sheet again. Good. Okay. Cool. So who has a question about cold training? Alguém tem alguma questão sobre o treinamento com frio? Alguma pergunta? Comentário? Tiago. Oi.
E é comum a pessoa, quando faz essa respiração profunda, sentir assim, uma leve tontura, às vezes. So Magnus is asking if it is common for people to feel a little bit dizzy when they're doing this deep breaths, Yes. deep breathing. Yeah, it's very normal. Dizziness and tingling sensations, often in the hands or somewhere on your skin. And if you have like a little bit more intense breathing sessions, so like the first session 30, 40 times breathing, but if you like how Tiagi is sometimes guiding, he makes it more like 120 times breathing. You can feel I was there. Tiago was hitting his drums and it just kept on going, and then you can get into like cramps, like your hand is going like this automatically, or you feel it around the mouth. Now sometimes people find that unattractive or uncomfortable, but it's okay, like it's not a bad thing. So it's very normal to feel dizzy, absolutely. É muito normal sentir essa sensação de tontura, também formigamento nas mãos, às vezes aqui nos ombros, no peito. Às vezes, quando a respiração vai um pouco além, né, de 30 a 40, vai para, enfim, 100. Às vezes uma certa, não é bem uma cãibra, mas é uma sensação de dormência, às vezes uma certa contração aqui nos lábios, isso acontece também e tem a relação com a baixa de CO2, acho que o Davi já tinha comentado sobre isso também. A Serena tem uma pergunta. Serena's got a question about cold training. Okay, so which temperature could we consider already good results with the cold training? It's already which temperature? It's below 18 degrees Celsius, right? So and that's what I understand from what has been taught to me. But I feel that it's anything that makes you cold, because I know a main problem in Brazil is that your water is not cold. But even if it's like 20 degrees and you take like a 3, 4, 5 minute cold shower, it already works. It just, if you go into an ice bath, which is like 1 degree Celsius, your blood vessels like completely contract. So it's more intense, not only for our minds, but also for our bodies. And you will feel more of an endorphin release. But I hope to inspire people to pick up a daily cold training by ending your shower cold. And if the water is relatively warm, like you're living in Rio de Janeiro, for example, then just add a few minutes, like make it 2, 3, maybe 4 minutes of showering cold or ending your shower cold. Is that the answer? Pelo que me passaram e pelo que eu compreendi, a partir de 18 graus, já isso, ou seja, já vai ter uma reação maior com o nosso metabolismo, que nosso metabolismo vai acelerando à medida que vai abaixando a temperatura, né? Agora, é mais importante, de novo, a gente ter isso no dia a dia do que de vez em quando, né? Então, no Brasil, a gente tem essa questão, que a água da torneira é 20 graus. Então, em vez de você... é mais interessante você colocar essa prática do banho frio ou a 20 graus por mais tempo, durante todos os dias, do que você fazer essa prática de quando em quando a uma temperatura baixa, né? Então, quando a gente faz a imersão no gelo, a gente está falando de 1 grau, né? E aí você não precisa mais de 2 minutos também para estar acessando aquilo que a gente chama de zona zen, ou quando você passa daquele estado de luta ou fuga, né, aquele modo de luta ou fuga dentro da banheira e entra num estado de plenitude, de calma, de serenidade, né, que acontece depois mais ou menos dos 2 minutos, dependendo do caso. Então, como é mais
complicado também a gente fazer essa logística. Importante a gente ter isso no dia a dia, como de novo, 3, 4 minutos a 20 graus, talvez seja... O importante é você sentir essa relação com o frio, né? Então, qualquer temperatura que já te coloque, que te faça sentir frio. A gente sabe que o frio é relativo, né? Para alguém que mora na Bahia, né, Júlio? 20 Everything you graus está do, frio. yeah, everything you do is good Aqui, enough. hein? Everything you do, what? Is good enough, you know, like as long as you do something, you already gain from it. And we can always take it further. You know, like you and I, Tiago and I, when we did the last tour in Brazil, we were every day in an ice bath. It's okay, but it's not necessary, you know, like, and to get back to not overdoing it, we have a friend, Tiago and I, his name is Kevin. And he did like 3 times a day, he went into an ice bath. And he didn't feel it was too much for him. So also with ice bath or with cold training, whatever you do is good enough. Follow your feeling and don't push it too much. You know, like you cannot become a top sporter overnight, and you don't want to either. I mean, I wouldn't. Hello, honey. How are you? She can't hear you. Got his Oh, headphones. okay, sorry. Então, a ideia é você... Papai, ele falou o quê? Ele falou como é que você está. Deixa o papai traduzir aqui, peraí. Ixi, I lost a bit now. Ok. Então, não há necessidade. Qualquer coisa que você faça já é o bastante e você vai poder sempre melhorar, né? A gente estava agora no treinamento em março e durante 2 semanas, todos os dias, a gente estava fazendo a imersão, né? Não há necessidade nenhuma de você fazer isso, mas a gente tem um amigo, um dos grupos, ele é um médico, inclusive, ele teve uma maratona de um tempo aí que ele ficou fazendo 3 imersões por dia e tava bem para ele, né? But I think also Kevin mentioned that after a while he felt like his immune system dropped. Exactly. And he felt a bit like... Yeah. I think that is very good information because, you know, we all want to get the best out of our lives, but to push through is not the way to get the best out of our lives. To get the best out of our lives is to have the discipline to do a little bit every day and be able to push through and like survive, but not make it a habit. You know, it's too much of that male energy, like, come on, more fighting. No, it's about surrendering, taking it easy, but have the discipline to do something every day. That's hard enough already, you know? Yeah. E o ponto é que esse amigo nosso, esse médico que ficou essa fase fazendo 3 imersões por dia, depois ele sentiu que o sistema imunológico dele deu uma queda, assim, ele perdeu, enfim, teve alguma inflamação, alguma questão aí que não foi legal. Então, de novo, a gente quer, às vezes, ter o maior benefício de algo, mas não é indo, né, de novo, é mais importante ter resiliência e ser gradual e constante do que a gente ter essas práticas extremas e acabar se machucando no processo. So, I don't know, isn't it getting a bit late? I mean, I'm here. Yeah. Bom, yeah. Maybe we should give the code, or maybe you can talk a little bit about that. But please let me know. Yeah. Right? If you have more questions. Yeah. Sim, não, se tiver mais alguma questão, claro, a gente pode colocar no chat ou comentar aqui, mas eu vou meio que já conduzindo isso para um final, porque já também está tarde lá na Holanda, já está beirando... Todas as pessoas estão falando para você? Todas as pessoas estão falando comigo. E então, assim, eu vou assim, dar os recados gerais. Sim, o nosso código secreto, a secret code is... Então, o nosso código o nosso crédito, o nosso código secreto, vou colocar aqui no chat e depois vou falar.
which Falou, is vamos fazer esse retiro ser uma bomba. Eu falei, então vamos fazer logo um it's TNT, explosive material. Tim and Tiag. Então So esse é o nosso código secreto, TNT. Yes. yes, and Papai, I love the. tem que ser um It's of course Tiagi and Tim, but also, you know, Tiagi and Tim together is explosive material, right, Tiagi? E quando eu junto com o Tim, a gente explode juntos. E assim, since you mentioned that, é bem legal dizer que assim, desde 2018 o Tim e eu estamos nessa parceria todo ano. Começou em 2018 e veio em 2019, o Tim veio 2 vezes, e 2020 conseguimos fazer uma vez antes do lockdown, da quarentena, e agora teríamos em junho novamente, seria a 5ª turnê, e aí rolou essa história, e para não passar batido, a gente falou, não, vamos fazer online, que de alguma forma a gente vai O que que é experienciar um pouquinho do que é o presencial. Claro que o presencial é a outra história, O que que é mas é o isso, que dá para fazer no papai? momento, e questão de custo também ajuda também, porque é um custo muito menor em relação a Pai, custos o que gerais. é isso? Já te falo, mozinho. Então é isso. Semana que vem, dia 6 e 7, a gente vai estar juntos neste mini retiro, vamos chamar assim, das 8 ao meio-dia, vão ser 4 horas por dia. Nós vamos estar tendo alguns breaks, né? Cada hora e pouquinho a gente vai estar 15 minutinhos de break, toma um café, toma uma água, vai no banheiro e a gente volta. Vovô também tá aí? O conteúdo vai ser bastante prático, mas ao mesmo tempo a gente também vai abordar questões aí científicas. Acho que o Tim vai estar compartilhando algum PowerPoint para a gente estar vendo. E esse código que eu compartilhei, ele então vai dar 20% do valor do retiro, tá? O retiro pode ser feito um dia, os 2 dias. No segundo dia sempre tem material complementar. As pessoas falam, mas os 2 dias são iguais? Não. O segundo dia a gente sempre vai um pouco além, mas se a pessoa não puder vir no primeiro dia por algum motivo, ela pode fazer o segundo. Ela, vamos dizer assim, ela vai já pegar o bonde andando, mas ela vai continuar, vai conseguir entrar no bonde, tá? Então ela fazendo os 2 dias, ela vai ter muito mais a questão prática também, vai estar exercitando isso, e um complemento, um conhecimento vai complementando no outro, né? Então no segundo dia a gente vai dar a pincelada do que falou no primeiro, claro, com uma maneira rápida, e vamos seguir o bonde, tá? Então é isso, esse código te dá 20%, se você chamar um amigo, você tem mais 20%, se você chamar mais 20 amigos, você vai escalonando isso aí. É uma maneira também da gente estar compartilhando prosperidade e ajudando essa mensagem a chegar a mais pessoas que estejam precisando no momento, sem muito, às vezes, sem noção do que fazer da vida dela para ela ter um parar mental. Puxa, então esse retiro pode ajudar muito. Pessoa que está deficiente na saúde de alguma forma, de repente ela não está respirando, isso pode ajudar. Então, assim, a gente sabe o número de benefícios que a gente tem, entendendo, claro, a questão que o Romualdo colocou, mas eu acho que a gente conseguiu, durante essa live, entender que o processo é gradual, o processo, esse fortalecimento, o método não faz milagres, acho que é importante dizer isso. Ninguém abordar o método como sendo aquela pílula milagrosa que vai, então é só respirar, é simples assim. Não, pera. Vai ter dia que você vai sentir o seu corpo não vai respirar, né? E o que acontece muitas vezes? A gente começa a respirar e parece que não está se enchendo de ar. Por que será? Então, tem muitas nuances nisso, né? Yes, sir. Yes, and so we're also covering other breathing techniques that immediately calm down. Yeah, so we do Wim Hof style breathing techniques, but also breathing techniques that are like parasympathetic, you could say. That having said, we're going to do something with ice training, but you know, like we cannot put you in an ice bath because you're behind your screen basically. But we will do ice training, a bit different than normal, and definitely we will have breaks. So you know, every 50 minutes can be like some part is practical or theoretical, and then 10-minute break, and then breathing
50 minutes, 10-minute break. So it's not like 4 hour behind the screen. It is more like we have our breaks where we will also like really shut off, you know, like we're also walking away, shut off the camera and have a little walk outside or make a cup of coffee or stuff like that, you know, because we're very aware that we don't want to sit too much behind the screen. Yes. Então, é importante dizer que a gente vai estar abordando outras respirações, não só a respiração do método Wim Hof, respirações que te colocam assim em estado de relaxamento imediatamente. E porque assim é intenso ficar 4 horas na frente da tela, então a gente vai ter certamente momentos de break, de realmente de desligar, dar um tempo. Vai ser bem prático, intenso, né? Mas ao mesmo tempo vamos estar conscientes desse estresse que é estar aqui nessa situação atrás da escrivaninha. Jorge, e o curso vai ser gravado caso alguém perca algum dia? Perfeito, Magno. Vai sim, vai sim. A gente vai estar fazendo essas sessões via Zoom. As sessões vão ser gravadas e depois para todos que participarem terem esses arquivos aí, querer revivê-los ou fazer o seu próprio retiro, enfim, fazer o que usar como material. Magnus asking if these sessions will be recorded, Tim, because maybe they won't be able to attend in the actual day. So I'm saying that yeah, we would send the files to them. Yeah, we can do that, definitely. It's just you cannot put them on YouTube then, right? I mean, Yeah. so that is a única definitely questão que esses materiais, essas sessões não sejam publicadas. Isso é muito importante para nós manter enfim, manter isso material particular. And live is of course better because you can ask your questions, but yes, we will record. Yeah, because some people asked me that like they couldn't come the 2 days and if they would access the material of the previous day and stuff like that. So certainly, yeah. Yeah, we can. Excellent. We'll definitely do that. I can put it on YouTube, but make it like a unlisted, you know, so it's not public, but if you have the link, you can watch it. Yes. Yeah. Muito bom, meus caros. Bom, se alguém tiver mais alguma questão, ainda dá tempo, mas eu acho que também já meio paralelamente falando, quero agradecer o Tim aqui por esse tempo. Thank you, Tim, for being with us. I'm saying if people have questions, they can still ask, but I'm just already saying goodbye in a kind of a gentle way. Yeah. Well, you know, thanks for taking. Yeah. Yeah, I'm not sure like if we're gonna do like another of these sessions before we actually do the mini retreat. But if you have a question, also you know you wake up with a question, just make sure you WhatsApp Tiagi or me and ask your question, because either we make a little YouTube video out of it, you know, like that other people can benefit from too, or just drop your question. So the next time when we do this, we can answer your question like that's the first question. All right. So excellent. And there's no such thing as a stupid question, right? Like if you don't understand something, it's very much okay to ask anything, you know, like. O Tim tá lembrando, então, se você tiver qualquer questão durante a semana, a gente não sabe se vai fazer outra dessas sessões, acho que não. Mas se você tiver uma questão, manda um WhatsApp pro Tim, que a gente faz um vídeo, né? E pode ser a dúvida de muitas pessoas também. Então, enfim. Yes. Right. Great. Namas coffee, we say here in Amsterdam, Namas coffee. Bad joke, I know. Bom, então tá. Nos vemos em breve. Ok, gratidão, Tim. Thank you very much. Thank you.
Obrigado a todos vocês aí, obrigado. Serena, Júlio, Thank you, Raimundo, everybody. Iris, Romualdo, Cláudia, Ronaldo, Magno, Davi, Guta e todos que tiveram. Nonato didn't say anything. Nonato, did you say hi? No, not if, he just said obrigado. No. Ah, okay. Yeah. Obrigado. Hi. Okay. Talk to you soon. Okay, speak soon. Thank you. Ciao. Ciao, ciao.